Seja bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro Consultoria. Eu sou Rafael Grins e hoje, gravação de mais um episódio aí para falar sobre análise de commodities agrícola. Então, você que já buscou conhecer o como se faz, conhecer as técnicas, quais são os fundamentos principais, que deva se olhar dentro do ano safra para fazer essas análises, informações. Esse episódio vai ajudar, a trazer essas informações para que você possa ter uma leitura dentro do ano safra do que pode acontecer com o mercado de commodities, principalmente para soja, milho, boi gordo, aí, entre outras commodities também dentro do mercado agrícola. E o nosso convidado, diretamente de São Paulo, aqui nos visitando o estado do Mato Grosso, Samuel. Primeiramente, eu quero agradecer por você estar aqui, aceitou o É convite um por estar prazer aqui. estar aqui. Seja bem-vindo ao Redcast e sinta-se em casa, Samuel. Obrigado, Rafael. Para quem precisa analisar commodities agrícolas, sempre tem que vir pro interior, não dá para ficar sentadinho lá em São Paulo, não. Ah, ótimo, muito bom. Samuel, antes de começar o episódio, de entrar no tema, conta a sua história para os nossos ouvintes conhecer um pouco aí do Samuel e da sua atuação. Pô, eu comecei a carreira no agro, assim, meu primeiro emprego foi estagiário numa trading, lá em São Paulo. Comecei na área eh, de logística internacional, numa área pequena lá dentro, com exportação de containers. Fui efetivado lá dentro e logo no começo da carreira, eu caí na área de análise econômica, ou pesquisa de mercado, lá dentro da DM. Fiquei bons anos lá na DM. E depois saí para a antiga Gavilon, que foi Uhum. recentemente comprada. E lá liderei a análise de mercado para a América do Sul. Eu estou agora já há 2 anos na XP, como analista de commodities agrícolas, analista de mercado para os mercados de grãos, proteínas animais e açúcar e etanol também. Então, uma gama grande, mas trabalho bem desafiador e bem interessante lá na XP hoje. Ah, legal, bacana. Parabéns pelo trabalho aí. E para você que é nosso, que está nos assistindo agora, quero agradecer também o nosso apoiador, o nosso apoiador principal, Nutron Cargill, que é nosso apoiador aqui do Redcast, que nos ajuda aí a levar informações aí educativas para você que é o nosso ouvinte. E, Samuel, para entrar já na parte de tema, geralmente aqui a gente pergunta, pô, mas o que passa para a cabeça desses analistas para estar falando isso, né? Então, esse episódio vai nos ajudar a entender quais são as técnicas, como que é feito a parte de processo para Uhum. verificar, qualificar as informações que você falou, né? Mas no mercado de commodity, qual é esse principal papel do analista em si, né? Qual é o principal objetivo quando ele quer transmitir essa mensagem de forma mais pública, aberta? O trabalho do analista, acho que é primeiro a gente definir analista do quê, assim. Tem vários tipos de análise de commodities hoje, né? A gente tem análise técnica, que fica olhando para gráfico. A gente tem análise quantitativa, que fica olhando, né, para correlações de preços entre commodities. E tem análise fundamentalista, que é a minha escola, que é o que eu faço. E na análise fundamentalista, né, a premissa básica é que o preço é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Ok. Essa é a frase que resume a análise fundamentalista. É, e para isso, então, só falta a gente descobrir o que que é a oferta e o que que é a demanda, que essa sim é a parte difícil. E daí a gente vai atrás de tudo que é informação possível que exista Uhum. sobre alguma commodity, né? Então a gente busca tanto informações públicas, tenta às vezes buscar informações privadas, e tentar encontrar onde possa ter alguma vantagem competitiva Sim. em entender melhor esses dados, né? Uhum. Ah, quanto, e nesse mundo de análise, quanto mais você conhece, mais perguntas se cria, né? Eu sempre acho que cada vez eu sei menos, porque o pessoal acha que agro é só botar uma sementinha no solo e nasce uma planta. Não, a gente sabe, né? Todo público sabe que é um mercado extremamente complexo, não tem safra igual a outra, todo ano é diferente, e por isso que a análise fundamentalista é essencial Uhum. para comprar esse mercado, por isso que, né, a gente está lá na XP fazendo esse tipo de trabalho, e por isso que todas as grandes empresas do agro sempre tem uma equipe dedicada para tentar entender e criar a sua opinião, né, sobre Uhum. oferta, sobre demanda e sobre preço. Principalmente para fazer
já que tá falando de preço, né, principalmente para fazer sua estratégia de comercialização, né? E a gente estava comentando que nesse mercado, né, quando a gente fala de análise, existe as fontes, né, geradoras de informações, né? Existe as informações públicas, né? Conab, IMEA, nos outros estados também tem o DERAL, tem o ISJ nos Estados Unidos, enfim, N e N aí que são informações que vêm ao Uhum. público. Mas também existem instituições privadas que existem, né, que fazem os seus estudos internos também, né, que não são publicados, mas eles também fazem isso internamente, né? Exatamente, a gente pode até criar o que eu chamo de uma matriz de informação, assim, né, com 2 eixos, né, no eixo horizontal a gente pode falar que que a gente pode ter uma informação que ela é anual, por exemplo, né, que é o dado, a pesquisa agrícola municipal do IBGE, sai uma vez por ano. Aham, Aí depois a gente tem dados mensais, que são como as estimativas de safra da Conab. aham, Depois a gente tem o dado semanal, que é talvez algum dado semanal de preço de etanol no Mato Grosso, que sai lá no aham, site da Exalc. E a gente tem dados diários de preço, às vezes de negócios que saíram, né? Então, quanto mais frequência eu tenho nesses dados, mais importante ele é, mais valor esse dado tem, né? uhum, E ao mesmo tempo, quanto mais difícil de ter acesso a esse dado, ele também acaba tendo mais valor, né? Então a gente tem dados públicos de fácil acesso, a gente tem dados públicos de difícil acesso, que às vezes nem todo mundo sabe que existe, ou é difícil encontrar, ou quando você baixa os dados, está tudo bagunçado. Aí uhum, tem dados privados de fácil acesso, que às vezes é fácil conseguir, é possível contratar de alguma consultoria, né? Então, e a gente tem os dados públicos de difícil acesso, que precisam de tecnologia, né, de um satélite, sim, né? sim, Então, quanto mais, é mais difícil de conseguir esse dado e quanto mais frequência ele tem, mais valor ele acaba, uhum, né, criando. bacana, eh, e esses são os dados que a gente vai analisar. E daí vai depender, né? Você comentou um pouco das agências, né? aham, De USDA, e daí cada commodity vai ter a sua especificidade. aham, Então, o USDA para grãos, ele é a referência global, né? O mercado acaba se balizando pelo USDA porque eles têm uma equipe gigante de analistas no mundo inteiro, né? Então, o USDA tem o que eles chamam de adidos agrícolas, é um analista do USDA que fica lá em Brasília, né, na embaixada, mas que é um cara que está aqui no Brasil responsável por tentar entender esse mercado aqui, né? E isso não só no Brasil, em vários países do mundo. Então, Argentina, a gente aqui, a gente tem uma noção do que está acontecendo no Brasil, né, sim, Rafael? A gente sabe, a gente tem uns irmãos, amigos que a gente consegue sim, conversar. Mas eu não faço ideia do que está acontecendo na Nigéria. Mas o USDA tem um cara lá bacana, que consegue ter alguma informação, né? é. E por isso o USDA acaba, para mercados de grãos, algodão, acaba sendo uma referência. E agora, trazendo assim mais para a parte de commodity agrícola, né? E estado do Mato Grosso, Brasil é o maior produtor, né? Tá se tornando de soja, milho, enfim. A gente cresceu aqui no Brasil olhando muito o micro, né? A mais regional, né? E cada vez mais percebe-se que as influências, né, vêm desses fatores, né, macro, né? Fatores externos do Brasil, né? Não só de oferta e demanda, mas também de alguns fatores como questão de guerras, conflitos, tarifação, a questão de tarifa, né, entre outros embargos, enfim. E como que assim, para a parte fundamentalista, é, ele considera esses fatores políticos como um risco, assim, como que busca falar, olha, pessoal, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa nesse sentido, trocou de presidente, enfim. Não, acho que isso que você falou é uma dificuldade que a análise fundamentalista acho que tem passado, né? Porque o mercado de commodities tem sofrido muitas influências macro, né? Também existe análise fundamentalista macro, mas, né, como eu falei, oferta e demanda. Certo. É uma tarifa, né, Uhum. quando teve o trade war lá, a guerra comercial entre China e Estados Unidos em 2018 e 2019, isso não dá para eu colocar na minha planilha de oferta e demanda e falar, a oferta aqui é uma tarifa, é algo que não é safra, não é Uhum. demanda de produto. É uma coisa externa, macro, que influencia nessa dinâmica, Correto. né? Eu acho que é legal lembrar, eu gosto de contar essa historinha, assim, que a gente teve muitas influências macro
que foram positivas aqui pro preço aqui no Sim. Brasil. Então, Uhum. 2018 e 2019 a gente tem o trade war. O preço sobe aqui no Brasil da soja. 2020 a gente tem a desvalorização do real. O real sai de 3 para 6. Né? O preço da soja valoriza. Sim. 2021 a gente tem o boom de commodities pós-pandemia, né? O mundo volta a consumir, o preço do petróleo dispara, né? E tem uma relação com todas as commodities, né? Então tudo continua com preço alto. E 2022 a gente tem ainda a guerra Rússia e Ucrânia. Uhum. Então são todos eventos, né? Tarifa, né? Câmbio, Uhum. né? Que acabam impactando em preço aqui, mas que não tem nenhuma delas tem a ver com o número de safra, certo? Certo. Então, essas variáveis macro, né, num Uhum. mundo geopoliticamente mais instável, são extremamente relevantes e a gente precisa levar em conta, mas, mas com certeza elas são muito, muito mais imprevisíveis. É até delicado conversar isso com o produtor, né? Porque ano passado a gente visitou algumas propriedades aqui no Mato Grosso que de fato a soja estava sofrendo e foi apontado uma quebra de safra regional, né? Só que os dados apontavam que viria uma safra, né? Teria uma quebra de safra dentro do que foi projetado, mas porém ainda teria uma oferta significativa para, né, para ter para o mundo aí. E aí o produtor, né, e ainda comentava com o produtor, poxa, ó, o preço da soja ainda pode cair, né? O produtor lá na roça, olhando a soja dele morrer, e ainda ele, pô, ainda pode cair o preço se tá tendo quebra de safra, né? Esse pensamento é totalmente lógico, faz sentido, mas quando a gente fala de análise fundamentalista, não adianta olhar só o Brasil, a gente tem que olhar o mundo. E existe isso que acaba sendo um viés, né? O Aham, analista, ele tem que estar isento de qualquer viés. Né? Então, se eu só falo, né? Se eu como analista só olho a safra do Mato Grosso, eu acho que o preço vai explodir ano passado, né? Tava sim. muito ruim. Quando eu olho para o mundo, a Argentina estava melhor do que foi em 2023, em Aham, 24. Os Estados Unidos estava com um clima excelente, né? E o resto do Brasil estava bem. O problema foi concentrado no Mato Grosso, principalmente. Então, por conta disso, o cenário ele ainda era baixista, né? sim. Apesar desse problema aqui regional. Então, não ter viés é muito importante. Eu Uhum, acho muito importante, inclusive, né? Eu lá como analista, né, eu não tenho uma posição, né? Para mim, se o preço da soja vai subir ou vai cair, né? Eu não estou pessoalmente envolvido nisso, né? Eu preciso estar correto. isento Uhum, para tentar só falar o que o número está me dizendo, né? Não ter certo. um viés. Então é muito importante olhar o global. E por isso que o USDA acaba sendo uma ferramenta Uhum. interessante, porque né, são dados públicos de relativamente fácil acesso, eh, que mostram um pouco dessa perspectiva global aí de oferta e de demanda. E hoje, assim, quais são os principais países com produção agrícola, assim, que se acompanha para verificar, né, a parte de produção É, agrícola que você acompanha? Que é bom também os produtores saber se lá está indo bem, se não está indo muito bem, para soja e milho. para soja é Estados Unidos, Brasil e Argentina. Esses são os três grandes exportadores, produtores. A Argentina ela nem exporta muita soja, quase a maior parte da produção é toda industrializada, Sim. né? Exporta muito farelo, mas se tem um problema lá, reduz o esmagamento, essa demanda de esmagamento que poderia ser na Argentina acaba indo para os outros países. Ah, então o problema de safra lá, apesar da exportação de soja na Argentina não mudar, impacta o mercado, né, porque reduz o esmagamento que transfere essa demanda para outros países. Sim. Então, soja, Brasil, Estados Unidos e China do lado da oferta, e do lado da demanda, é claro, a China, né, É a maior, nossa. todo mundo sabe, o maior consumidor aí global, extremamente relevante aí do lado da demanda. É 70% da soja brasileira que vai para o chinês. Normalmente até mais, assim, 75, nos anos de trade war bateu quase 80. É muito, né? Muita coisa. Do lado do milho, aí a gente tem que colocar um paizinho extra aí na conta, que é a Ucrânia. Aham. A Ucrânia é um produtor relevante de milho, exporta bastante, é, mas a safra lá vem reduzindo aos poucos, né, muito por conta dos efeitos da guerra. Então a Aham. Ucrânia perdeu um pouco de relevância no De mercado de mercado. exportação. Mas quando a gente fala de milho, a Ucrânia também tem um espaço importante ali do lado da oferta. Até essa questão de guerra, né? O impacto, né? Redução de área de planta de milho, né? Mas você acredita que o encerramento de guerra retorna à produção normal? Eu acho que não é do dia para noite, assim, né? Aham. A maior Os parte dessa efeitos área, são. até porque a gente ainda não sabe
qual vai ser a resolução, né? Se essa área uma parte da Ucrânia vai virar Rússia, vai continuar a Ucrânia, o que vai acontecer com aquela área. Uhum. Então, é, é, então a recuperação não vai ser imediata. Uhum. A Ucrânia não vai do dia para a noite voltar com a produção pré-guerra. Vai ser um processo lento. É, mas, em contrapartida, o Brasil aqui consegue suprir esse espaço, né, com um crescimento de Bacana. área. Até você estava comentando que na parte de análise fundamentalista, né, que checa as informações, oferta e demanda, e o ponto de equilíbrio é o preço, né? Só que existe preços, né, regionais, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, Brasil, né? Se a gente olhar o Brasil e alguns estados, a gente tem influência muito forte de logística. Você, como analista, você acompanha também essa parte logística aqui no Brasil para tentar entender se isso vai gerar mais oferta de mercado ou não? A gente acompanha, a logística é bastante importante para a formação de preço, né? Então, se o preço ele é internacional, ele é definido lá no porto, é lá que é o preço referência para o mundo. Então, qualquer aumento de custo ou não, né, do porto até a fazenda, né, isso vai pressionar o preço ou não, ou subir o preço aqui Aham. no interior, né? Esse aumento de custo nessa cadeia. Daí o frete tá nesse meio, então o frete é super importante. E eu acho que é uma parte que no passado, quando o frete de caminhão era relativamente mais estável, mais Uhum. barato, não fazia tanta diferença. Agora, cada vez mais, com fretes mais caros, Aham. isso começa a se sentir de forma mais imediata que uma elevação de frete muito rápida Uhum. pode diminuir os bases, né, os prêmios aqui, Sim. o preço de grãos no interior. E até é um alerta, né, para produtores ou para quem segura a commodity para comercializar e acontece isso, tem esse impacto, vamos dizer, de um deságio maior aí, principalmente nesses períodos, né? A gente acompanha bastante os bases, né, os prêmios regionais aqui, e acho que até agora o base não está muito pressionado, Uhum. porque a colheita da soja tá lenta, a gente tem esses atrasos com chuva, né, mas conforme isso for avançando, a gente espera uma safra muito positiva no Brasil esse ano, e deve trazer uma pressão aí de produto, Aham. muita oferta, e ao mesmo tempo uma elevação de fretes que acaba espremendo, né, toda essa Sim. margem, né, para levar essa soja aqui do Uhum. interior lá para o porto. Então, a gente imagina que deve vir uma pressão sim negativa nos prêmios aqui Sim. locais e, e, e é interessante até do lado da análise fundamentalista entender a diferença entre Chicago e prêmio aqui, né? Correto. Então a gente falou, tava todo mundo esperando que o preço ia subir quando quebrou a safra no passado, Uhum. tinha muita soja no mundo. Então o preço de Chicago não mexeu muito, né? O preço de Chicago ainda foi, né, caiu por conta da Caiu, né? safra positiva, mas aí o basis aqui que não mexeu tanto, caiu um pouquinho ali na colheita e depois se apreciou o ano todo. Sim. Então isso o basis ele acaba refletindo melhor o efeito regional, né? Sim. Então se o Mato Grosso tem uma super safra, né, o basis vai ficar pressionado. O Mato Grosso tem um problema, o basis deveria ficar, né, mais fortalecido. Então, às vezes, Chicago vai refletir oferta e demanda global, né, e o Uhum. basis vai fazer esse ajuste lá da oferta e demanda Regional. regionalmente. É porque tudo isso interfere na competitividade do preço aqui no Brasil, né? Se o chinês, né? 70, 80% do chinês, pô, a soja tá boa lá o preço tá bom no Brasil, vou mandar pro Brasil, os Estados Unidos. Agora eu não sei como que vai ser, né? Por causa da rixa com o Trump lá. Mas enfim, todos esses são questões, né, que vai refletir nessa competitividade, né? Eu posso produzir, mas será que eu vou conseguir ter um bom preço para ser competitivo na exportação, né? Eu acho que esse ano ah, existem algumas incertezas, né, fundamentalistas. Acho que o que vai ser a política econômica do Trump com a China é talvez a maior delas. E assim, aí é difícil ter uma opinião, porque Uhum. é uma eleição É, política, não sei se vai acontecer, quando vai acontecer. E o Trump, em todas as negociações, né, ameaçou tarifa no México, no Canadá, colocou sim. umas tarifas na Colômbia, já resolveram.
Então, é uma política muito incerta, um pouco de morde-a-sopra também, né, de ser muito Uhum. agressivo, voltar atrás. Então a gente fica à mercê aí de uma decisão política. Eh, então eu tenho que me assegurar no que eu sei, né, o que a gente Uhum. sabe hoje é que o Brasil está à beira aí de colher uma safra recorde. Eh, eu acho que o mercado vem reduzindo algumas projeções de safra nas últimas semanas, por causa de alguma seca no Rio Grande do Sul, Sim. e eu acho um pouco precipitado. Eu acho que o clima foi muito positivo, né, choveu até mais do que devia, e acho que o Brasil tem tudo para colher produtividades recordes em vários estados, principalmente do centro-norte do país, Uhum. né, eh, e trazer uma safra muito positiva, assim. Então é muito volume para o produtor, né, produtividades excelentes que a gente está vendo nesse começo de colheita. Sim. E até é bacana essa sua fala, né? Porque cada safra tá sendo um ano assim diferente, né? Às vezes você tem um plantio muito concentrado, isso vai refletir numa colheita concentrada. Às vezes, se você tem um plantio, né, um pouco mais demorado, reflete lá na frente. Enfim, cada safra e o clima está cada vez mais influenciando, né? Nossa, os reflexos são muito grandes nas últimas 3 safras aqui no Brasil. O clima foi o protagonista, né? E aí no Brasil está acontecendo essas situações, né? Lá no sul, algumas relatos secas, né, e tudo mais. Aqui no Mato Grosso, um pouco mais chuvoso, já vindo com a quantidade de chuva ali favorável para o desenvolvimento de lavoura. E aí eu vejo às vezes alguns produtores, não só produtores, né, mas o pessoal do agro começa a olhar, olha, lá no Rio Grande do Sul tá tendo quebra, né? De fato vai ter, pode ter a quebra e tudo mais. E aí o pessoal já começa a querer especular com essa informação, né? Falou, ó, vai ter quebra lá, o preço vai ter que subir, porque vão ter que comprar aqui. Então, até você falou o quanto que hoje uma informação, né, tá gerando uma reação imediata do mercado, né, no processo de tomada de decisão da comercialização. Eu acho que é importante entender a dimensão desses problemas, né. Todo ano algum estado vai ter algum problema, né. E por isso que uma coisa que é interessante é como que a gente projeta a safra no Brasil. Isso é legal. Ah, a gente faz pesquisa a campo, tenta estimar quanto que vai ter de crescimento ou não de área daquela lavoura, e usa-se o padrão no mercado é usar o que a gente chama de produtividade de tendência. A gente vê o histórico de produtividade, ano bom, ano ruim, né, tenta traçar uma linha de tendência, usar aquela informação. Então, no Brasil, com a produtividade vem crescendo, então é sempre uma produtividade expectativa melhor. Se a gente tiver algum problema no estado, vai ser abaixo do que essa produtividade de tendência, mas se chover bem, que é o caso do Mato Grosso, Uhum, então esse ano o Mato Grosso vai colher uma safra com uma produtividade acima da tendência histórica. correto. Eh, então, não é automático que se um estado quebra tem algum problema, isso impacta em preço, porque ao mesmo tempo o estado que está indo bem, né, Pode pode compensar. compensar, né. Então, por isso que é importante fazer essa análise, por estado. A maioria dos analistas todos fazem, tem Uhum, estimativas de safra por estado, justamente para compor esse número nacional, ter uma estimativa de safra. uhum, Se tiver um problema sério no Rio Grande do Sul, mas o Mato Grosso compensar isso, aí quem que vai onde vai ser esse ajuste, né, de preço, já que eu tenho menos oferta no Rio Grande do Sul, mais no Mato Grosso? Aí é no base, sim. né. Mas o preço de Chicago, para o comprador internacional, para o chinês, essa soja pode vir do Mato Grosso, pode vir do Rio Grande do Sul, Uhum, né, tanto faz. E por isso que o número de safra, ele é muitas vezes olhado o volume Brasil, e esses regionalmente, né, o efeito não necessariamente vai ser em Chicago, vai ser normalmente uhum. mais no prêmio. Bacana. Até essa parte de commodity é um mercado muito especulativo, né, Samuel? O produtor, não só produtor, mas muitas pessoas do agro acham que é só a trade que quer saber se vai ter oferta ou oferta e demanda, se o preço vai subir ou vai cair, né? Só que é um mercado que vai muito além, né? Além das trade, né? Existem os fundos de investimento, e outros players também aí que muitas vezes formam suas posições, né? Em soja, em milho e trade, fundos, enfim, outras.
eles possuem também umas analistas internos, né, para validar ali não só a sua estratégia, mas de como que pode se posicionar também, né? Por isso que às vezes a gente vê essas informações, né? Os fundos entraram vendido em soja, né? É. A gente vê muito, e daí de repente soja Chicago, bruf. E é importante entender que todos esses fundos que estão lá comprando e vendendo, né, esses caras têm analistas que fazem o mesmo trabalho que eu faço, tentando criar uma tese em cima daquela commodity, olhar para oferta e demanda e falar, ó, esse negócio vai subir, esse negócio vai cair. E, só que esses fundos também geram liquidez, né? Sim. O produtor sabe quão importante é ter liquidez, ter preço todo dia, né? Plantar soja e milho tem essa liquidez no mercado. Se quiser plantar uma cultura muito alternativa, às vezes pode ter alguma dificuldade depois para vender esse produto. Uhum. O que esse mercado, o mercado futuro de commodities criou foi justamente uma liquidez para o mercado de commodities, né? Então, o pessoal às vezes reclama, né, que o preço está caindo, que os fundos estão vendendo, Aham. né? Mas às vezes os fundos estão comprando também, né? É, É o que a gente está vendo no mercado de café, por exemplo, sim. né, explodindo e muitos fundos também entrando nessa, com posições compradas na commodity. Acho que os fundos eles não estão querendo, eles não têm para eles tanto faz a direção por preço, para ser para Sim. cima ou para baixo, né? O Esse quer ganhar importante dinheiro, né? é ganhar Ai. dinheiro e precisa fazer sentido com o mundo real. Uhum. Se não fizer sentido com o mundo real, o pessoal fala, o preço está descolado, o preço está errado. Se não tiver fazendo sentido com o preço real, eu como uma trading, por exemplo, se o preço lá na Chicago está muito caro, né, eu vendo Chicago e compro a soja física. O preço Uhum. lá no futuro, no vencimento, né, os preços se encontram. Então, o interessante de commodities agrícolas é que esse descolamento Pode. por especulação, ele pode até existir em alguns dias, algumas Sim, semanas, mas ele corrige. mas ele corrige, né, para o preço real. Nesses momentos de volatilidade, às vezes cria até uma oportunidade. Às vezes o mercado subiu um pouco no susto porque achou Ah, que ia vir, né, se essa quebra, um achou que, atraso. saiu uma rodada de clima ruim, o mercado assustou, o preço sobe um pouco em cima de uma especulação, porque a gente não sabe ainda se a safra vai dar, né? Correto. Às vezes cria uma oportunidade, né? Queria para se o movimento for contrário de preço, né? O Uhum. produtor, claro que não vai gostar, mas acho que o mercado cria essa segurança de liquidez, cria uma curva futura, quer comercializar para um ano para Sim. frente, pode, né? Uhum. Isso é o que esse mercado futuro traz. Até é interessante você comentou aí que o quanto que às vezes o mercado especulativo causa descolamento, e o descolamento é oportunidade, a gente fala de arbitragem, né? Fazer Uhum. uma estratégia que permite captar essa arbitragem e receber, né, para ter esse ganho financeiro, né? Isso acontece muito, né? Muito assim, mas é igual você comentou, né? Tá todo mundo ali olhando, né? Eu falo às vezes, aqui às vezes no Brasil, né, a gente, no mercado boi gordo, do milho, isso às vezes descola muito, mas muito, muito. E a gente sabe que fundo tá olhando, as trades estão olhando. Então, para você que é produtor, né, que tá escutando ou assistindo esse podcast, cara, quando você também perceber, né, esses descolamentos, pô, faça alguma coisa para aproveitar esse embalo, né? Exatamente. Eu acho que o mercado futuro ele é extremamente importante para criar a liquidez. Existe esses descolamentos mesmo, às vezes, mas eles, é o que eu falei, existe né, o vencimento físico ou não, a Sim. liquidação financeira, né? Esse mercado converge e, e por isso que a análise fundamentalista em commodities faz tanto sentido, Uhum. né? Porque esse preço ele precisa convergir para algo real, né? Para Correto. um preço que existe no mercado físico de verdade. E aí ah, nesse sentido, é muito importante entender também que todas as grandes empresas estão investindo, né, investem há muitos anos, há décadas, né, em Sim. analistas para tentar entender oferta e demanda. Então não adianta a gente às vezes brigar muito com o número de safra, falar, não, esse número de safra está errado, Aham. aquele número, né, o número que a agência tal soltou está muito alto, né? Porque o que a gente tem que, como sociedade civil mesmo, é buscar melhores estatísticas, né? Eu brinco que no Brasil a gente não tá muito acostumado, culturalmente a ligar tanto para estatística, né? No futebol é recente, né, que a gente começou a ver estatística né, de passe, né? Sim. Ah, nos Estados Unidos, o americano adora estatística para futebol americano, para beisebol, para Uhum. basquete. Os caras têm milhares de estatísticas para tudo.
é um pouco cultural, assim, ficar olhando para a estatística. Aqui no Brasil a gente briga um pouco com a estatística, acha que ela está errada. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário, né, buscar cada vez né, estatísticas melhores, não duvidar dos números que vêm de uma análise feita com Uhum. uma metodologia certa, porque porque é isso que todas as empresas, né, de forma privada estão buscando, né, o que né, as grandes tradings, os grandes grupos, os grandes fundos, Sim, esses caras estão investindo pesado com consultorias, com imagem de satélite, sim. para tentar entender o que está acontecendo com o mercado. Até você comentou sobre essa questão de crescimento de safra, como que é projetado e tudo mais, né? E é engraçado, se você sentar com um produtor, ele nunca vai falar que ele vai produzir menos do que o ano passado e vai vender mais barato do que o ano passado. Sempre o ano seguinte vai produzir mais e vender a um preço melhor, né? Então, para ele já tem uma visão de crescente também, né? Então, tá até pensando aqui sobre esse comportamento, né? Sobre essa questão cultural. E acho que essa é a busca do produtor, né? É ir atrás de produtividade. E o Brasil é um caso impressionante mesmo de aumento de produtividade. Se me falassem, né, quando eu comecei a analisar esse mercado, que a Bahia ia colher 67 sacos de média, né? Eu duvidaria, né? E hoje vai ser uma realidade, assim, impressionante que o Mato Grosso pode chegar a 63 sacos de média, né? É impressionante mesmo o aumento de produtividade do Brasil. É. O, dentro das análises, né, de oferta e demanda, tudo mais, a gente falou de alguns fundamentos políticos e tudo mais. E o dólar, às vezes, dá uma salgada nas análises também, dá uma atrapalhada, ou é só mais um fator ali Não, o que... dólar, com certeza, o dólar é muito difícil analisar, né? Depende muito da política monetária dos Estados Unidos e a relação é simples, né? A, a Bolsa de Chicago, a Bolsa de Nova York, né? Tudo cotado lá nos Estados Unidos, né? Soja, milho, algodão, açúcar, café. Então, quando o dólar index, né? Uhum, Se ele se aprecia, né, tem uma relação inversa com commodities. Fica mais difícil comprar essa commodity dolarizada para o mundo. Então, essa relação é direta. Então, a gente tem uma relação do dólar mesmo com o preço da commodity e a gente tem também uma relação do real para o dólar. Então, a gente tem essas duas variáveis aí. Uma coisa é o que está acontecendo com a força da economia americana, uhum, com a direção do dólar, que existe uma correlação inversa com a maioria das commodities, porque elas sim. são cotadas lá. Então, se o dólar aprecia, para todo o resto do mundo fica mais caro comprar essa commodity que está precificada em dólar. É dólar por Uhum, bushel, não é? uhum, E ao mesmo tempo tem o real, né? Então, a questão cambial é difícil porque são sempre duas variáveis, né? Às vezes, se o dólar tem um movimento muito brusco, isso impacta no preço da soja em Chicago, mas aí tem que ver o que o real fez no mesmo dia, sim. né? Então, é, quando a gente fala de oferta e demanda de grãos, a gente tende a ignorar um pouco a questão cambial. Uhum. A gente E- assume que o mercado ah, é, vai. Que quem vai exportar mais, né, onde vai sobrar mais soja, ou sobrar menos uhum, soja, ou uhum, algodão, ou milho, é o país que tem mais produto, que está mais competitivo. correto. Quando o câmbio de algum país, seja da Argentina, seja do Brasil, seja da China até, tem um movimento brusco, Então, que nem aconteceu recentemente com o é, real, é aí que a gente presta mais atenção. Né? certo. Então, o preço do boi gordo eu acho que é um ótimo exemplo, né? Uhum, O preço do boi gordo no final do ano passado começou a subir, né? E veio junto com uma desvalorização cambial, que sustentou os preços da carne exportada por mais tempo, né? uhum, Então, isso foi aumentando a competitividade dos frigoríficos a nível internacional, porque o real desvaloriza muito. Esse frigorífico continuou conseguindo pagar mais caro na arroba e continuar tendo alguma margem para exportar essa carne. uhum. Né? Então, quando esses movimentos são muito bruscos, daí a gente presta mais atenção. Né? No dia a dia, assim, para produções de longo prazo, a gente tende a ignorar um pouco o É. câmbio. É que é até interessante você falando agora sobre essa questão de correlação, nós falamos sobre commodity dólar, né? Uma moeda. Mas tem o petróleo, né? Que é às vezes a soja pode ir bem, o milho ir bem, o algodão ir bem, mas tem o petróleo que vai ditar também esse mercado, né? O petróleo é a mãe de todas as commodities, né?
tem vencimento de contrato de petróleo todo mês, é uma liquidez gigantesca, é um volume negociado muito grande e dita preço de energia global, né? E todas as commodities agrícolas, elas estão Uhum. cada vez mais relacionadas com o preço de energia, né? Açúcar e etanol, etanol é energia, Uhum. tem uma correlação com o preço do petróleo. Na soja, a gente produz o óleo de soja que vira o biodiesel, que vai no diesel, que é preço de petróleo, né? Então, de uma forma ou de outra, todas as commodities estão, de alguma forma, correlacionadas com o petróleo. O algodão é uma fibra, né, que compete com a fibra sintética Do que petróleo. produzida do petróleo, né? Então, por isso que é a mãe de todas as commodities, o preço do petróleo é extremamente relevante e, e também movimentos muito bruscos de petróleo vão causar alguma Uhum. precificação no mercado agrícola também, até porque a gente tem muitas negociações que a gente chama de traders de index. Aham. Então, você pode comprar o Ibovespa, né? Comprar o Certo. índice. Você está comprando o índice que tem um monte. Então, se eu comprei aquele índice, o seu fluxo de dinheiro está indo dividido ali entre todas aquelas Correto. empresas. Correto. Existem muitos índices de commodities no mundo. Então, 2021, a alta de commodities lá de 2021, pós-pandemia, foi muito isso, assim. Ah, não, precisa comprar commodity porque commodity vai explodir. Então, muitos fundos macro, que a gente chama, Aham. fundos que estão negociando moeda, eh, negociando juros, né? Ele pode comprar um índice de commodities que tem lá 30% petróleo, 30% metais, 30% agrícolas. Aí vem um fluxo financeiro que entra lá na precificação da soja, na precificação do milho, do algodão. E acaba, querendo ou não, acaba até em alguns momentos favorecendo até o É, produtor rural, né? Só sim, já chegou a R$ 200. é, exato, exato. Muito bom, muito bom. Ô, Samuel, e imagine só, se você fosse agora sentar com um produtor rural, né? Pessoal do campo aí, e fosse passar uma orientação de como olhar o mercado, igual você falou, de sem para entender esse viés de informação, ter qualificar essa informação para que ele possa tomar uma decisão, porque muitas vezes os produtores ali em si buscam essas informações para entender o impacto sobre preço. Então, ou seja, essa informação que ele está buscando vai refletir na tomada de decisão dele. Então, qual que seria essa orientação? Imagina que você seja agora um papel de consultor. Eu acho que do meu lado, eu ia primeiro entender a sazonalidade da minha commodity. Acho que isso é muito importante entender, né? Claro, a pressão de colheita, preços vão estar sempre piores. Na entre safra, os preços vão estar melhores. Existe essa sazonalidade. Eh, e eu entender o movimento separado aí de ter alguma opinião sobre câmbio, sobre Chicago e sobre bases. E a gente nunca vai acertar tudo. O que a gente precisa é, no longo prazo, né, acertar mais do que errar, né? E ter uma opinião, que não seja irracional, ou que não seja, né, só fazer o que todo mundo está fazendo, porque Uhum. aí a gente não tem nenhuma vantagem competitiva dentro do nosso mercado, né? Então, eh então, para analisar mercados agrícolas, a demanda ela é muito constante. A Correto. demanda de alimentos no mundo ela varia pouco. Então, o mais importante para commodities é sempre safra. Então, quais são os maiores movimentos que a gente vai ter de preço de soja, de milho, de algodão? Safra do hemisfério sul, safra do hemisfério norte. Então, é soja? Então, é quando a gente estiver definindo a safra Brasil, safra Argentina e depois no segundo semestre, né, no meio do ano ali, julho, agosto, quando a gente está definindo a safra americana. Então, esses são os dois grandes momentos do ano onde a gente tende a ter as maiores mudanças de preço. Bacana. Então, é muito importante entender no Brasil se essa safra, se as perspectivas de safra vêm aumentando, isso é baixista para preço. Se as perspectivas de safra vêm diminuindo, né, isso é altista para preço. Essa é a premissa básica. ah, e eu teria sempre em mente esses dois momentos, né? Uhum. Porque, ah, né, só uma comparação aqui, o mercado de commodities metálicas. A oferta, ela é muito mais constante, porque, né, são projetos gigantes que estão Uhum. produzindo a mesma coisa todo mês. E a demanda é que muda muito, né? A economia chinesa, se Uhum. sobe, se melhora, a construção civil tá indo bem, tá indo mal. No mercado de agrícolas é o contrário, a demanda é muito mais constante e as grandes variações de preço vêm do lado da oferta. Então é entender
se eu estou disposto, né, a, a correr o risco de uma queda de preço nos próximos X meses, entender o meu Uhum. fluxo de caixa e saber, o que que eu, quanto que eu preciso, tantos meses, eu tenho, ah, é, é, entender, aí acho que é um pouco particular de cada produtor, né, Sim, quanto que ele vai sim. precisar do caixa ali, como é que é essa gestão, Qual a e daí eu estratégia sei que que tá? vocês vão ajudar muito melhor do que eu. Mas agora, né, Brasil, a gente já tem uma definição de safra bem relevante no Brasil, acho que é uma safra grande, acho que ainda não fez preço, porque está um pouco atrasada essa colheita. E na Argentina a gente tem um clima seco. Eu acho que o, o importante agora para preço de soja no curto prazo vai ser muito essa safra da Argentina. A gente vai ter que ver se fevereiro lá vai chover ou não vai. Eu acho que. Mas ao mesmo tempo, é uma colheita tão grande que vem de Brasil. Sim. Eu não ficaria apostando que esse negócio vai subir muito mais, já subiu bem, Uhum. né? Acho que tá dando oportunidade, na minha Bacana. opinião. Legal, Samuel. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez aí também por aceitar o convite por gravar esse conteúdo conosco. Contribuição muito relevante, informações valiosas aí que eu tenho certeza aí que vai agregar aí para os nossos ouvintes e deixar esse espaço também, né, caso os nossos ouvintes queira acompanhar o seu trabalho em rede social, LinkedIn, site, fica esse espaço aberto também para você transmitir aí. Não, obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui. Né, todo o trabalho que eu produzo ali no XP tá no site de conteúdos da XP, tem muita coisa lá, não só de commodities agrícolas, mas também de macroeconomia, de análise de ações, de renda fixa. Né? Só procurar meu nome lá no site da XP, tem todos os produtos, os conteúdos que a gente produz. Ah, legal, obrigado. E para você que nos assistiu até agora, convido você também a curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo também. Mais uma vez eu quero agradecer a Nutron Cargill, que é a nossa apoiadora aqui do Redcast, e aguardo você no próximo episódio aí. Tchau, obrigado.